Subsídio do prefeito municipal, comparando com a Lei 401 de 2007, para o exercício de 2005 e 2008, o valor era de R$ 6.000. E a Lei número 40 de 2008, para o exercício de 2009 e 2012, foi para R$ 8.000, ou seja, um aumento de R$ 2.000. Isso prefeito também, comparado com a Lei 401 de 2007, para o exercício de 2005 e 2008, o valor era de R$ 3.000. E da Lei 480, o valor para o exercício de 2009 e 2012 foi para R$ 3.500. Secretário, comparado à Lei 407, o valor era de R$ 1.400, e com a Lei 408, para o exercício de 2009 e 2012, foi de R$ 12.000. Houve um aumento de R$ 2.000. Assim, lugar justificado, não vejo motivo para tal reajuste. O salário de prefeito ser no passado a 15, como também o de vice-prefeito deve passar a 7.000, e o de secretário de 2.200 passar para 4.000. Assim sendo, sou contra a aprovação deste projeto. Ao 12 de agosto de 2012, Márcio Teixeira Guimarães, vereador. Marcelo. Vamos falar um parecer sobre o outro projeto. Vocês só sobre o número 4, né? Não, tem outro aí. Não, zero, não? Então depois a gente fala do número 4. Então, calma, você agora pega depois dele. Número 3. Você fez a minha fundamentação. É isso aí. Xandão. Mostrando o comparativo. Comparativo, que era 1.400, passou para 2.200, aumentando R$ 800, e de 2.200 para 4.200. Então, com essa explicação de diferença, vai, professor? Eu vou arrecadar o nosso tempo. Então vai a votação do projeto. Serginho, por favor. Vocês estão votando a lista ou o projeto? Não, o projeto. Projeto, bota no. Quanto? Torre. Contra. Contra. Gente, eu gostaria de falar para vocês. Número 4 é o vice-prefeito, prefeito e secretário. Contra. Gostaria de falar para vocês o seguinte: houve um comentário pela rua que eu cheguei aqui e quis aumentar o salário do vereador. Não é não, é a mesa que faz o aumento do vereador. E sendo que a Câmara agora vota o aumento para a próxima sessão. Então, nós vamos ficar com o salário antigo. Vai continuar o salário antigo para a próxima sessão. Sabe, o homem, quando você chegou, ele já Já estava está pronto a próxima quando eu cheguei. a história aí na rua que ele é uma queijada dizendo isso aqui já estava pronto para ser votado antes da gente voltar para aqui. Entendeu? Isso aqui tem que ser exposto, que na rua aí o cara que foi eu e Gaetano, eu fiz indicação disso aqui. Isso aí o presidente
pequeno companheirismo. Aqui saíram os boatos que o vereador sair daqui ia dar o salário para o São Sérgio Paulo. Eu não acho justo isso. Eu acho que o salário, se você trabalha com você vai até ajudá-lo. E deve ter esquecido também de dar esse. Terminou o mandato, parece que não mandaram o dinheiro. Até hoje eu acho que o salário do vereador agora ele não foi gente ouvir nem isso. lá para o São Vicente, não. Eu acho que não foi, não. É muito difícil ouvir isso campanha, principalmente os colegas. Eu Agora, acho que esse pessoal bater na porta aí pedindo voto, tem que analisar, pensar se realmente é certo. Pessoal, agora, a respeito do salário, foi eu que fui. Isso aí todo mundo pode ficar sabendo, o padre, a população toda pode ficar sabendo a respeito do salário. Porque a verdade é o seguinte, ninguém trabalha de graça, não. Por isso que eu botei isso. Mas em todos os municípios faz isso, na cidade toda. Toda cidade é assim. E de mais a mais que ainda passa 4 anos sem ter aumento nenhum. Aí agora eu quero ver. Vai trabalhar todo mundo com o salário antigo, seja R$ 1.900 mais 4 anos. Os prefeitos de vice a mesma coisa. Os funcionários não vão poder ganhar porque não vão passar o salário do vereador. Aí eu quero ver como é que vai acontecer agora, quem vai pedir aumento também, os funcionários. Porque na hora de votar o aumento aqui, todo a plateia bate palma. Você entendeu? Né? Na hora que é dos vereadores, que passa trabalho com o povo, ele não pensa nele não, mas tem que pensar, viu? O eleitor também tem que pensar no vereador, que o vereador não tem que trabalhar de graça não. Como é que ele trabalha com o povo de graça? Eu também concordo, mas o salário desse por dia é difícil também, tipo, hoje, 2.200 para 4.200, aumentar com o jornal também. Mas é claro assim, você não é candidato, você tem razão. Não é por causa disso não, é por causa disso. Eu vou falar do meu candidato, eu 100% de aumento do salário é possível. O pessoal da saúde está reclamando que não tem aumento. Então vai perguntar para ele. Eu acho que um funcionário que ganha R$ 2.400, eu acho que nem vai ter direito. Pode mandar um salário. Mas agora vai estar falando. Agora vai estar beleza do jeito que todo mundo quer. É, só mandar para cá. Porque é o seguinte, nós não estamos votando. Eu acho que a senhora vai ter que mandar. Nós estamos votando salário. Eu acho que a senhora discutindo aqui vai sair muita coisa errada aqui. É uma mentira só. Nós estamos votando salário de 74 candidatos. Não é de nós 9 só que está aqui, não. É 74 candidatos. Só Deus que sabe qual é o que vota aqui, ó. Quem sabe se é nós ou se é os outros? Que vem pra cá é só 9, é 74 candidatos. Só faça a voz repetir, eu não entendi como é que é? Que é 74 candidatos. Nós estamos votando um salário de 74 candidatos. Que é só Deus que sabe qual é que vem pra cá. Ô, Valdir, mas o que está sem discussão não é o aumento, é o valor. Agora já está beleza, entendeu? Isso aí foi erro. Eu também, que eu cheguei aqui um dia, isso aí já estava em volta aqui, como eu entrando, voltando aqui. Isso já era para ter sido votado. Outro projeto. Mas estava para ser. Mas nós tentamos não votar em aumento, não ficar do jeito que estava. Porque isso foi erro do contador, na hora que ele foi inteligente, ele esqueceu de mim. E agora disse que o dinheiro merece. Por isso que essa O projeto foi colocado em votação na reunião passada? E quem votou a favor? Então não chegou ninguém a votar. Não, o Serginho votou primeiro, não. O Serginho votou sim. Pois é, isso que eu queria saber. Pois é, isso que eu Não, eu queria ia saber. votar também. É só ele não. Eu só queria fazer uma observação, por favor. Por exemplo, o conselheiro Alvarado poderia fazer uma justificativa o vereador secretário para dizer que foi um erro do contador.
de acordo com o artigo da resolução, do artigo da emenda constitucional 25, cabe 7% da receita efetivamente arrecadada no exercício para elaborar o orçamento seguinte, e com base nisso, o prefeito vai repassar até o dia 20 esse 7%. Bom, desses 7%, tem a mesma emenda constitucional diz o seguinte, que o Poder Legislativo poderá gastar, vou até ler o que diz o seguinte, primeiro diz assim, o parágrafo seguinte, diz assim, constitui crime executado do prefeito efetuar repasse que supere o limite de 7%. Como também constitui crime executado do prefeito não enviar repasse até o dia 20 de cada mês. Como constitui também crime do presidente da Câmara efetuar despesas com folha de pagamento, incluído o crescimento do salário dos servidores e dos servidores, gastar mais de 70% desse repasse. Então, a minha missão é técnica e contábil. Eu apurei o orçamento, apurei o repasse provável, achei 70%, subtraí os possíveis aumentos dos servidores para o ano que vem, e o restante eu disse, isso aqui está dentro do limite legal. Legal, mas imoral, né? Legal, mas imoral. Do limite legal, mas ele é imoral. Você falou muito bonito. Não é necessário. Eu acho que a sobra da Câmara, que antes era levada aí na submissão, ela não tem que ser legalizada agora, não. Você entendeu? A sobra, ela pode ser voltada a projetos sociais. Eu posso até deixar concluir, mas eu acho que se a turma quiser, deixa a gente concluir. Mas eu acho que está querendo justificar uma sobra que antes era levada, não sei se foram. Deixa eu falar. Mas eu também posso falar, não posso? A voz é dele agora? É? Mas quem é que decide isso? Sou eu ou ele? Vocês? Você quer ouvir ele primeiro e depois a mim? Quem é que é o presidente aí? O Caetano? Deixa eu ter. Tá. Daqui a pouco eu volto falar então. Tá? A hora que ele acabar, abre para mim, porque eu vou justificar. Eu tenho a minha obrigação de prestar informação. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo, por favor. Fala mais alto para todo mundo te ouvir. Eu tenho a obrigação de prestar as informações dentro do limite legal. Agora, a atribuição da conveniência, da moralidade, é desse limite para baixo, não me cabe. Cabe a um poder legitimamente constituído, que é a Câmara. É o que se está fazendo aqui hoje. Então, a minha missão, eu quero ver que eu não tive erro, porque eu estou fazendo uma coisa. Não sei, mas não é dele, seu bem, a voz é dele, seu bem. Ô, você não me jogar lá que a voz é dele? A voz é dele? Então, você pode definir, eu não posso. Você pode definir, eu não posso. Você não tem direito de falar nada, não. Você tem que escutar o que está falando. Não tem direito? Não, senhor. Você não sou tem. cidadão de auditor, por que eu não posso? Por lei, pelo regimento interno da Câmara, você não tem, não. Só ele pode, eu sei, eu pode. Você não tem. Como não, rapaz? Que isso, velho? Sou cidadão de ouvidor, velho. Não tem, não. Que é isso, rapaz? Você só é meu representante se eu votasse em você. Claro que não pode, velho. Mas não posso afinar, não. Eu sou cidadão, velho. Vai desse jeito?